Eu te dirijo uma pergunta. Você crê no Senhor Jesus Cristo, no seu único suficiente Salvador? Mediante a sua resposta, eu, como ministro do Evangelho, cumprindo todos os ensinamentos e mandamentos de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante de tudo aquilo que você aprendeu no discipulado, diante de tudo aquilo que você tem vivido, eu te dirijo a pergunta: você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador? Mediante a sua resposta, eu, como ministro do Evangelho, seguindo assim os ensinamentos de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu querido Beto, mediante o que você estudou no discipulado e aprendeu, eu te dirijo a pergunta: você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador da sua alma? Sim. Mediante a sua resposta, eu, como ministro do Evangelho, seguindo os ensinamentos do Senhor Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu dirijo a pergunta para você: você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador? Mediante a sua resposta, eu, como ministro do Evangelho, seguindo os ensinamentos de Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mediante o que você aprendeu no discipulado, eu te dirijo a pergunta: você crê no Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua alma? E agora, como ministro do Evangelho, seguindo os ensinamentos de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diante de tudo que você estudou no discipulado, diante de tudo que você aprendeu, eu te dirijo a pergunta: você crê no Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua alma? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, seguindo os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diante daquilo que você aprendeu, que você estudou no discipulado, eu dirijo a pergunta para você:
Você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador? Sim. E como ministro do Evangelho, seguindo os ensinamentos de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora é meu pai. Irmão Juscelino, mediante o que você estudou, mediante o que você aprendeu, eu te faço a pergunta: você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador da sua alma? Sim. E como ministro do Evangelho, seguindo os ensinamentos de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá com muita corrente. Irmã Cristina, diante de tudo que você estudou, diante daquilo que você aprendeu, eu te dirijo a pergunta: você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador da sua alma? Sim. E como ministro do Evangelho, seguindo os ensinamentos de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí, irmão. É pesado, Então, Vanderlei, diante daquilo que você estudou, diante do discipulado que você participou, eu te dirijo a mesma pergunta: você crê no Senhor Jesus Cristo, o único que tem Salvador da sua alma? Sim. E mediante a sua resposta, eu, como ministro do Evangelho, seguindo os ensinamentos de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diante daquilo que você estudou, diante daquilo que você aprendeu, eu dirijo a mesma pergunta que foi feita aos outros candidatos: você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador da sua alma? Mediante a sua resposta, eu, como ministro do Evangelho, seguindo os ensinamentos de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diante de tudo que você estudou, diante daquilo que você aprendeu, eu te dirijo a pergunta: você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador da sua alma? Mediante a sua resposta, como ministro do Evangelho, seguindo o ensinamento de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Wow.
Ali, diante que você estudou, diante que você aprendeu, eu te dirijo a pergunta. Você entende e você aceita Jesus? Você recebeu Jesus como único suficiente Salvador da sua alma? Sim. Mediante a sua resposta, eu como ministro do Evangelho, Tira foto, Zé. seguindo os ensinamentos de Jesus, Tira foto. eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmã Carolina, mediante aquilo que você estudou, mediante aquilo que você aprendeu, você crê no Senhor Jesus Cristo como a única suficiência Salvador da sua alma? Sim. Mediante a sua resposta, eu como ministro do Evangelho, seguindo os ensinamentos de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.